Eu disse que antes que eu te formasse, ele já te conhecia. Antes dele te formasse, ele já sabia quem você seria, o que deixaria de ser, o que faria e o que deixaria de fazer. Lá em Êxodo diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os maus e os bons. Lá em Gênesis diz que quando a terra era sem forma e vazia, quem já pairava sobre as águas? O Espírito Santo. Igreja, se esse Deus soberano, ele já existia no mundo quando era sem forma e vazio. Se ele te fez antes mesmo que estivesse no ventre da tua mãe, você acha que tem alguma chance da gente fazer alguma coisa escondida dele? Você acha que tem alguma chance? Não tem. E diz mais aqui, ó: eu te conheci, e antes que nascesse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Eu trouxe esse versículo para me falar de duas histórias de dois homens da Bíblia. Inclusive uma das histórias mais fascinantes, que chama a atenção de todos. Há muitos que concordam, outros que não, e eu prefiro acreditar o que a Bíblia nos mostra. A Bíblia diz que Saul reinou 42 anos, 40 anos sem Deus. Por quê, pastor? Por conta da desobediência. Por conta que ele achava que estava certo e fazia aquilo ali. Primeiro, ele achou que ele ia subir no altar para sacrificar sem o profeta. Estava bacana, estava legal, atitude boa. O inferno está cheio de quê? De boas intenções. O inferno está cheio de boas intenções. Quando Saul, o rei Saul, ele foi oferecer sacrifício, holocausto, e não esperou o profeta, a Bíblia diz que foi a primeira vez que Deus rejeitou Saul. Vamos voltar um pouquinho? Deus, ele ungiu Saul, mas ele ficou com o quê? Ele ficou indignado com o povo, porque o povo não estava se sentindo reinado, o povo não estava se sentindo acolhido pelo próprio Deus. Todos os reinos, todas as províncias tinham rei, mas o rei daquele lugar era o rei dos reis, e o povo desprezava a autoridade maravilhosa do nosso Senhor. E foi aí, amado, que os gentios presentes, nós fomos salvos pela graça. Porque para quem era a promessa, eles rejeitavam. Olha aí. E na segunda vez, Deus ele deu uma ordenança: vai, não deixa um de 20. Ele trouxe o rei, trouxe alguns animais, porque ele achava que era certo. Ele não ouviu a autoridade de Deus. Ele não ouviu a voz profética da terra. E ele reinou quantos anos sem Deus? 40 anos. É por isso que aqui eu falo, não é todo mundo que conhece a palavra que Deus está com ele. Não nos enganamos com palavras bonitas. Não nos enganamos
mão dela para abrir espaço para ele colocar algo dele. Não tem como, amado, eu encher esse copo 2 vezes. Para me encher, eu tenho que beber para trazer mais água. Caso contrário, o culto vai terminar e a água vai continuar aqui. Porque não se pode, amado, transbordarmos de 2 unções ao mesmo tempo. É sim, sim, não, não. É do jeito de Deus ou é do meu jeito? Saul, amado, ele tinha tudo para ser um rei poderoso. Saul tinha tudo para ter renome e ele hoje é lembrado. É lembrado, amado, porque o seu reinado ele ouviu da voz do profeta dizendo: Deus está contigo. Mas no final do reinado, ele ouviu a voz do profeta dizendo: Deus há muito tempo não está contigo. Quando eu passei afastado da igreja, amado, 12 anos, eu sabia que Deus ele tinha promessa na minha vida, mas eu sabia que Ele não estava comigo, que Ele não apoiava o que eu fazia, Ele não frequentava onde eu frequentava. A promessa estava lá, só que essa promessa precisaria ser vivida por alguém que quer viver. Então a promessa, amado, aqui tem aquele versículo, tem muita gente que se encosta nesse versículo: não morrerei enquanto eu não viver as promessas de Deus na minha vida. Enganou-se. Muitos que têm promessa morreram. Temos que abrir um espaço para que Deus ele possa entrar no nosso coração. Deus ele quer tirar o mundo de dentro para colocar um pouco dele. Ele quer tirar um pouco de nós e colocar um pouco dele. A mesma quantidade que eu liberar de mim, Deus ele vai, amado, derramar sobre a minha vida essa unção, essa transmissão, que as pessoas vai chegar um dia, de acordo com a tua entrega, amado, que ninguém vai mais te ver, mas vai ver Cristo em tua face. Tem pessoas que não têm palavras, eu conheço várias, inclusive algumas aqui na igreja. Tem pessoas, amado, que não lê Bíblia, mas só de sentar com essa pessoa, a gente sente aquela paz, a gente sente aquele conforto. Vocês precisariam ter conhecido a irmã Luzia. A irmã Luzia, amada, era nalva de pai e merda de mãe. Mas todo mundo, quando estava com problema, ia tomar um café com a irmã Luzia e saía de lá, amado, com o gostinho da vitória. Essa irmã Luzia era minha mãe. Ela era aquela senhora, ela tinha artrose, osteoporose, um bocado de problema em cima dela. Mas quando chegava alguém para aconselhar, amado, ela escondia os problemas dela no quarto, escondia os problemas dela na gaveta, porque alguém veio buscar de Deus para a vida deles, e ela não ia despejar os seus problemas sobre aquela pessoa. Às vezes, amado, alguém está vendo Cristo em nós, a pessoa até a tua ajuda, mas quando a gente senta, a mulher está tão pesada. Aí a pessoa chega junto e fala assim: eu também tenho muitos problemas para resolver. Hoje o dia foi pesado, amado. Quando Deus manda alguém para você cuidar, é porque Ele quer resolver teus problemas de uma maneira diferente, cuidando de outros. Cuida das coisas de Deus, que Ele cuidará das tuas. Cuida das coisas de Deus, que Ele cuidará das tuas. Hoje não somos ainda como queremos ser. A igreja não está cheia como queremos e como sonhamos, mas não somos mais como éramos antes. Eu não sou do tempo que era de tarde, eu não sou do tempo que era só o terreno. Eu cheguei
cheguei, a igreja estava assim. Ela vai ser reformada só? Não. Eu consigo melhorar sozinho? Não. Da mesma forma que profissionais da área de construção têm que vir aqui, dar o seu toque, amado, que ele sabe fazer, temos que levar a nossa vida para alguém frutificar. E existe, amado, duas pessoas expertas em mudar vidas. Uma é o diabo e a outra é o nosso Senhor. Essas duas pessoas, amado, moldam a nossa vida de acordo com a vida deles. Deus, ele tem muito para oferecer: paz, amor, longanimidade, sabedoria, domínio próprio, alegria. E o diabo tem para oferecer frustração, vingança, ira, doença, depressão, ansiedade, traição, morte. Tudo enquanto. Quem queremos ser? Com quem queremos parecer? Esse é o primeiro homem que eu quero falar usando esse versículo, que não tem nada a ver com a história de ambos. Esse versículo fala de Jeremias, mas quando eu lia esse versículo, eu me lembrei da história que Saul, amado, era rei, mas ele perseguia quem tinha a promessa. Não adianta, amado, termos nome se quem está com a promessa é outros. Sabe o meu conselho para a igreja? Procure estar debaixo da promessa. Procure viver a promessa, porque Deus, ele vai fazer assim com o teu nome, ó. Vai para ali. Ele vai soprar o nosso nome. Mas ele não sopra o nosso nome enquanto eu não permitir ele tratar. Saúl tinha tudo para ser. A Bíblia diz que Saúl era lindo, era bonito, era alto, era muito inteligente. Só que ele tinha o quê? A rebeldia. E fez com que Deus abandonasse a vida de Saul. Esse texto, usando esse texto, ele mostra que Deus, ele não está com todos. E se eu te perguntasse, Deus está contigo? Qual seria a tua resposta? Mas eu tinha tanto medo quando eu estava no mundo, de Deus voltar ao seu lado. Eu tinha certeza que ele não estava comigo. A promessa está ali, a promessa está de pé. Ele não toma o que ele dá. Só cabe a gente viver. E o segundo homem dessa história é Davi. Qual foi o pecado maior? De Davi ou de Saul? Pecado maior foi de Davi. Davi adulterou. Davi mandou matar o homem. Davi, amado, ele fez tanto pecado. Saul apenas rejeitou o comando de Deus. Qual a diferença, pastor? Saul, ele questionou a cadeira que estava perdendo. Davi se arrependeu por temer e temeu perder a presença de Deus. Está vendo, amado? O nosso interesse chama a atenção de Deus. Teus interesses estão aliançados em quê? Davi, amado, Salmo disse o quê? Ouça.
tira tudo de mim, mas não retira o teu espírito. Davi admitiu naquele salmo que ele era falho, que ele era pecador. José, amado, fugiu do pecado. Davi trouxe o pecado até ele. Saul teve a oportunidade, amado, de acabar com todos que estavam ali, inimigo do rei. Mas ele deu o jeitinho dele de fazer da maneira dele. Ei, amado, não tente fazer do teu jeito. Talvez, amado, é por isso que está doendo. É por isso que às vezes você acha assim: eu não vou suportar a luta, eu não vou suportar a batalha, eu não vou suportar a guerra. É Deus, ele está dizendo: mas essa guerra que procurou foi você. Para toda ação há uma reação. Para toda ação há uma reação. Deus, ele quer transformar a nossa vida e vai de acordo com a liberação que damos para ele agir. Olha aquele corinho bem antigo que todo mundo conhece: agir o Deus, quem impedirá? Agir o Deus, quem impedirá? Agir o Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Faça Deus ser por ti e não contra ti. Não seja, amado, opositores da palavra. Não seja, amado, uma pessoa distante de Deus. Mas, amado, seja firme na promessa. A promessa ainda está de pé. Mas viver, amado, é você que escolhe. Jeremias, ele diz o quê? Que antes que nascesse e te formaste do ventre da tua mãe, já te ungi e te tomei como profeta e entreguei às nações. Enquanto Saul estava sendo rejeitado, Davi estava nascendo. A Bíblia diz que Davi reinou por 30 anos. Ele foi ungido pequenininho. Mas se a gente for para a história, Davi não tinha nem nascido quando Deus rejeitou. E ele falou: eu encontrarei um homem segundo o meu coração. E se Deus procurasse hoje nessa igreja uma pessoa segundo o coração dele, quem seria? Ei, amado, tente ser esse homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz quando Samuel foi na casa de Jessé, ele olhou todos os irmãos de Davi, todos. O primeiro ele se encantou. Deus, ele falou no coração dele: não é esse aí. Tu vê por fora, mas eu não vejo como tu vê. A Bíblia diz que quando Davi estava entrando na sala, antes disso, aliás, o profeta falou assim: chama o teu mais moço, porque ninguém se assentará na mesa enquanto ele não chegar. Eu quero te dizer nessa noite: não importa o que falam de você, não importa o que armam de você, não importa se te escondam para ninguém te observar, ninguém vai sentar na mesa. Se tu tem promessa, ninguém sentará na mesa, ninguém se fartará enquanto tu não chegar, enquanto você não se sentar. Foi Deus que decretou quem era para mim ser. Se eu fosse de acordo com a boca dos outros, um cachaceiro, um drogado, mais explicitamente um noiado. No domingo, 6 horas da tarde, o dinheiro já estava arranhado. E eu ia para a bacana de cigarro. E tinha só
ruim é você pegar um cigarro ressecado e uma bacana de maconha ressecada e fazer um só e você largar os peitos. Sabe por quê, amado? Porque eu era um escravo. Escravo do pecado, escravo dos vícios, escravo da prostituição. E Deus, ele foi lá no futuro e me lavou, me tirou de lá. O mundo diz: tu vai morrer no bar, tu vai morrer se embebedando, tu vai morrer no pecado. E Deus me diz: vai não, porque eu tenho promessa na vida dele. Eu vim te buscar, amado. Não importa se tu cair, o importante é quem vai te levantar. Eu nasci no berço evangélico, sem mentira nenhuma. Eu me lembro do dia que me apresentaram no altar. Pastor, como é isso? Eu também não sei. Mas eu me lembro do dia que me apresentaram. É como se eu estivesse vendo ali. Mas eu deixei me enganar pelas bandejas do mundo, assim como Davi fez. Mas também, como Davi, eu reconheci que eu não era nada sem Deus. Daí então, amado, eu não estou preparado. Que se eu estivesse preparado, eu não estava pregando para vocês. Eu estou em treinamento para morar no céu. Nunca diga, amado, que você está bom o suficiente. Nunca diga, amado, que você está crente o suficiente. Tá bom? Eu sei que tá, mas sempre tem como melhorar. Todos os dias temos que aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Porque todo dia pecamos, todo dia falhamos. E todo dia temos que reconhecer o poder de Deus sobre a nossa vida. Que não somos nada sem Ele. Cito 3 nomes de pessoas da Bíblia. Jeremias, o autor dessa frase. Aliás, Deus ele falou para Jeremias. Jeremias, quem era Jeremias? Pastor, o profeta chorão. Fala assim: Jeremias era o profeta chorão. Aí você vai assim, que nem eu. Você já notou, amado, que a gente chora mais do que glorifica? Jeremias não ganhou uma alma. Jeremias era ameaçado de morte todo dia. Jeremias ele dormia escondido para não morrer. Chegou um dia que Jeremias amaldiçoou o dia que ele nasceu. Maldiçoou a parteira que trouxe ele ao mundo. Por a vida dele era de sofrimento. E não adianta, amado, queremos seguir a Deus e não sofrer mais. No mundo tereis aflições. Só uma diferença, amado, da igreja para o mundo. O mundo trava problemas sem Deus e a gente entrega o nosso problema para Ele. Ei, amado, aquilo que não dá para você resolver, entrega para Deus. Entrega tua casa para Deus. Entrega teus problemas para Deus. Entrega tuas finanças para Deus. Entrega tua mente para Deus. Entrega teu ministério para Deus. Se você já tentou do teu jeito e ainda não conseguiu a vitória, tenta do jeito de Deus agora. Para de sofrer. Pare de sofrer agora. Jesus tem para você toda a vitória. Pare de sofrer. A solução de continuar, a decisão de continuar sofrendo ou não, está nas tuas mãos. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A porta das bênçãos do céu está na nossa ou na mão de Deus? Está na nossa. Só que Ele não vai liberar enquanto eu e você não estiver preparado. Não adianta. Às vezes eu fico um pouco assim, estressado, Senhor. Eu vejo tanta gente aí com carrão aí, cadê o meu?
Aí Deus ele me leva para conversar. Cadê tua carteira? A moto que eu tenho ainda, rapaz, depois eu falo. Mas teve livramento hoje. Quase vim de pé. Mas depois eu falo. Deus, amado, colocou a solução. A base na tua mão, aí. Enxerga aí a solução dos teus problemas aí. Já está na tua mão. Tu achas, amado, que Deus está preparando alguma coisa para ti ainda? Eu acredito que não. Misericórdia, pastor, tá não. Tu tem quantos anos? Fala não. Eu não gosto de revelar que eu tenho 18 anos. Mas Deus não está preparando mais nada para ninguém. Lá em Hebreus diz que Ele é ontem e hoje eternamente. A palavra do Senhor diz, mas que antes que eu nascesse, me formasse no ventre da minha mãe, Ele já me conhecia e já tinha me entregado a nação. Então, amado, e se Ele fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou? Você acha, amado, que barbudo desse jeito, com o cabelo branco que você tem, Ele está preparando alguma coisa para você? Você só não viveu as promessas porque ainda não quis se preparar ou ainda está longe da roda que Ele separou para ti. A promessa está ao lado do propósito de Deus na tua vida. Então Ele não está preparando mais nada para ti. Ele está preparando você para viver as promessas que um dia Ele prometeu. E Ele é justo e fiel para não se arrepender do que falou. Ele é uma daquele que prometeu, Ele ressuscitou. E Ele quer te dar bênção sem medida. Ele é amado até transportar. Tem um moço amado que a Bíblia diz, só esse moço, que eu falo o nome dele. Eu falo assim, um pouquinho dessa história para me encerrar aqui, para a gente orar. Mas a Bíblia só disse assim, que Elias mandou o seu servo, em uma versão moço, ir lá, olhar para o céu e perguntar o que ele estava vendo. E o moço dizia o quê? Eu não vejo nada. Profeta manda de novo, olha lá, vai lá no monte e olha para o alto e veja o que tu vês, me fala o que tu vês. O menino volta, eu não vejo nada. E assim foi 7 vezes. O menino subia e descia, vinha com a mesma resposta, eu não vejo nada. Então Elias mandou, acho que ele respirou forte, vai de novo. O que tu vês? Meu Senhor, eu não vejo nada, a não ser a nuvem do tamanho da mão de um homem. E essa nuvem se tornou uma tempestade. Quem é maior? A semente ou a árvore? Quem é maior? A semente ou a árvore? Quem é maior? A árvore. Mas se não tiver semente, tem como a árvore nascer? Está vendo, amado? Tem importância os pequenos. Você é uma sementinha que Deus ele quer fazer uma árvore que dê muitos frutos, filhos espirituais, frutos na finança. Imagina tu andando, amado, você andando, cada passo que você der, a prosperidade vem. Hoje você está andando de pé, amanhã tem moto, amanhã tem carro, amanhã tem casas, amanhã tem carros. Cada palavra que você der, a pessoa fala assim, eu tenho que conhecer a igreja dessa criatura.
Eu vi Deus nessa pessoa. Amado, o importante não é você dizer que sabe alguma coisa da Bíblia. O importante é as pessoas verem Deus em você. Não estude, amado, para você desmascarar falsos evangélicos, falsos adoradores, mas estude para eles identificar Deus em você. Tem muitos falsos profetas, muitos. Não seja como eles. Desses 3 homens, amado, descarte Saulo, mas fique com a perseverança de Jeremias e com o arrependimento de Davi. Fica de pé no teu lugar. Fecha teus olhos. Aliás, venham todos aqui para frente. Venham todos aqui para frente. Eu vou deixar aqui, eu vou dar o clima